Os fenômenos luminosos transientes, ou TLS, são coisas raras de serem registradas. Aí, se você registrou algum na sua estação, a análise ela não é tão simples como a análise de meteoro. Por isso eu resolvi fazer esse tutorial. A melhor forma da gente fazer a análise de um sprite, por exemplo, como esse aqui que foi registrado pela GZT2 lá em Torres, é conhecendo a distância que esse sprite ocorreu da sua estação. E como é que a gente pode fazer isso? Olha, esse site sigma cptec.imp.br/raio, ele mostra um mapa de descargas elétricas ocorridos sobre o Brasil, tá? E permite também que a gente faça pesquisa por data aqui, olha, selecionando a data e selecionando o trecho de mapa que a gente quer visualizar, tá? Então eu vejo que esse é o ideal para a gente conseguir ter uma listagem das descargas elétricas e tentar associar uma delas à nossa captura. No caso, esse sprite ele ocorreu no dia 10 às 5h16, certo? Então a gente vai pegar aqui nessa filtragem, vai colocar o dia 10, vai mandar buscar. Aí ele vai trazer aqui do lado esquerdo uma série de horas, que é a hora em que foi registrado, a hora em que foi armazenada as informações de descargas elétricas. Então a gente vai pegar aqui nessa segunda listagem, na base da StarNet, o registro que ocorre logo depois, né, o que ocorreu logo depois ao fenômeno. Então se esse aqui foi 5:16:05, a gente vai pegar na sequência, ó, tem aqui até um de 5:16, mas a gente vai pegar esse de 5:20, tá? Então aqui a gente vai ter todas as descargas, aqui está mostrando na América do Sul, como a GZT2 fica lá em Torres, no Rio Grande do Sul, eu vou pegar o mapa do Rio Grande do Sul. Então aqui a gente vai ver o mapa da região sul. Aqui a gente vai ver todas as descargas que ocorreram naquele intervalo entre 5:16 e 5:20, e a gente vai procurar a que mais se adequa à nossa visualização aqui, ok? Então, ó, essa descarga aqui, ela ocorreu aproximadamente, olhando aqui em cima, ela ocorreu aproximadamente no azimuth 237, tá? É muito precário ainda esse tipo de coisa, porque a gente sabe, a Torres fica aqui nesse cantinho, e no azimuth 237 vai ser nessa direção aqui, mais ou menos, tá? Então aqui você vê que a gente vai passar por vários pontinhos vermelhos desse, e qualquer um desses pontinhos vermelhos, que são descargas elétricas, elas podem também ter um sprite associado. Então a gente não sabe exatamente qual desses foi. O que a gente pode fazer? Vamos escolher, por exemplo, um desses aqui. Esse daqui foi aqui mais ou menos nessa direção. A gente precisa saber essa distância entre Torres e esses pontinhos vermelhos aqui, mais ou menos na direção do registro. Então eu vou lá no Google Maps, tá? Aqui eu estou centralizando mais ou menos na região sul também, e aqui, ó, eu clico com o botão direito e tem a opção aqui medir distância, tá? Eu vou procurar tentar clicar nos pontos entre Torres e mais ou menos onde estava aquele conjunto de descarga, tá? Aqui deu 116 quilômetros, ó, essa distância aqui. Não sei porque aqui está mostrando em milhas, mas é 116 quilômetros, está mostrando aqui embaixo também. Então, vamos imaginar que seja 116 quilômetros, certo? Como é que a gente vai fazer a análise desse sprite? A gente vai selecionar aqui a captura, é uma bela captura por sinal, escolhida a dedo para fazer esse tutorial. Então seleciona aqui a captura e a gente vai definir dois pontos, que vai ser um na base, onde surge o sprite, certo? E outro no topo dele. Então eu vou aqui na aba Profile Analyze e clico nesse botão clique 1. Aliás, antes disso eu tenho que... clico nesse botão Add Object. Aqui a gente vai adicionar um objeto, a gente vai fazer uma análise manual, certo? Ele adiciona um objeto aqui nessa lista
que normalmente a gente está acostumado a ver meteoros. Então esse objeto aqui é onde a gente vai fazer o input, a gente vai determinar os valores, né, do sprite. Primeiramente, clique 1. Eu vou clicar na base do sprite. A base do sprite é como se a gente olhar isso como se fosse uma cenoura, seria aqui onde estaria o final da cabeça da cenoura, o início da parte verde, né? Bom, então eu vou clicar nesse botão clique 1. Agora a gente vai adicionar nesse objeto as informações referentes ao sprite. A primeira coisa que a gente faz, ó, clique 1 e vai clicar na base do sprite, onde ele começou a se desenvolver. Então nesse pontinho aqui é a base do sprite. Normalmente essa base está em torno de 45 km de altura, tá? Mas isso nem sempre é verdade. E no clique 2 a gente vai clicar no topo do sprite, logo acima, sempre na mesma direção, acima da base, tá? Não vou colocar exatamente na vertical, porque aqui a gente vê que a lente tem a distorção e tudo, então vou considerando aproximadamente essa distorção, tá? Para a gente determinar o que é o topo do sprite. Agora a gente vai fazer aqui, ó, vai clicar nesse mod H, a gente vai modificar as alturas do ponto 1 e do ponto 2. O ponto 1 e o ponto 2, a altura padrão é de 100 metros e 70. Tá? Isso é configurável no UFO Analyzer, mas o padrão que a gente envia os instaladores é com esses valores. Aqui a gente vai alterar, ó, o H1, eu vou colocar 45, seria 45 km a base do sprite, tá? A distância em solo que ele está dando, ó, é 144 km. A gente vai alterando aqui e vai visualizando isso, ó. 144 km. E a gente viu que a distância aqui medida foi de 116. Então das duas uma. Ou o ponto que eu escolhi aqui para esse sprite não é esse, tá? Ou aquela altura H1 é um pouco mais baixa, tá? Para a distância ser menor. Então eu posso tanto verificar se de repente é o caso de puxar isso para um ponto mais afastado, tá? Ou se é o caso de diminuir a altura. Se eu for seguindo aqui, ó, de Torres nessa direção, eu vejo que se eu passar desse ponto, a distância vai quase que dobrar. Então provavelmente o sprite se deu aqui em cima mesmo, sendo que há uma altura menor, tá? Só por essa análise aqui de qual seria o próximo ponto que eu iria buscar. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa altura até esse GD, que é a distância em solo, dá próximo de 116 km. Pronto, aqui, ó. Então a gente pode dizer que essa base do sprite aqui se deu a uma altura de 36 km, certo? E agora H2, que é o topo do sprite, a gente vai definir da mesma forma, para dar 116 km de distância em solo. Então vai dar isso aqui, ó, aproximadamente 52 km de altura, certo? Isso porque essa estrutura aqui ela é uma estrutura vertical. O sprite nasce daqui, alguns filamentos descem, tá, em direção às nuvens e outros sobem em direção ao espaço. Então sempre verticalmente. Então essa distância em solo ela tem que ser equivalente, ok? Pronto, feito isso, ó, o ponto 2 está exatamente acima do ponto 1 e essa distância em solo coincidindo com a distância em solo que a gente mediu, ainda que grosseiramente, mas pelo mapa de descargas elétricas. A única coisa que falta ainda é a gente informar aqui, ó, dando 2 cliques nessa coluna classe, informar que isso aqui se trata de um sprite, ok? As TLEs a gente vai classificar em uma dessas 3 opções aqui, tá? Em sprite, ELV ou etc. para os outros tipos de TLE.
ok? Se tiver um Giant Jet ou alguma coisa assim, você vai colocar esse L, etc. Todas elas sempre começando com L, certo? Então no caso essa daqui eu coloquei como sprite e ela tá analisada, certo? Você pode ver aqui, ó, no ground map que a posição do TLE, tá, desse objeto vai ficar aproximadamente na mesma posição que a gente viu que houve uma descarga elétrica lá no mapa de descargas elétricas do INPE. Então essa é a dica, tá? Para análise de TLE, a gente precisa saber a distância aproximada em que ele ocorreu da nossa estação e definir a altura do ponto 1 e do ponto 2 para que os mesmos fiquem nessa mesma distância em solo. Então, feito isso, o teu sprite, a tua TLE vai estar bem analisada e com certeza vai ser bem utilizada nas pesquisas dessa área.